e poderá comprar algo que ele deseja. Estabeleça com seu filho sonhos de curto, médio e longo prazo. Observará que a cada dia ele mudará o comportamento em relação ao dinheiro. Quando as contas de casa chegarem, faça ele participar e já comece a explicar e faça ele entender sobre finanças. Antes de ir às compras, faça a lista e leve ele também. Já defina qual biscoito e qual guloseima comprar. É importante a participação dele para que cresça educado financeiramente. Inicie hoje mesmo a educar financeiramente seu filho e cuide melhor do seu dinheiro. Essa é a ZYU 234, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro, o ano 2018. É o último dia do mês de outubro, rapaz. Já é o... amanhã já começa novembro, né? Estamos a poucos dias do Natal, menos de 2 meses já para o Natal, né? Menos 2 meses. Olha, o debate tem 3 edições. Ao vivo, hoje até às 13h30. Reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Para você que está ao vivo, você pode participar da nossa pesquisa e concorrer a um rodízio de pizza para você e um acompanhante da pizzaria Rota do Sabor, que fica ali na estrada do Rio Grande, número 186, telefone 2445-1068. Deixa eu abraçar aqui o nosso querido proprietário lá da Rota do Sabor, o Diego, que também é o gerente da churrascaria Laço de Ouro, e mais uma vez agradecê-lo pela parceria. Comigo à mesa para mais um debate, cantor Matheus Gripe e pastor Flávio França. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, pastor Orsino. Boa tarde para os nossos ouvintes, pastor Flávio. Boa tarde, Braba. Braba tá braba. Braba. Eu não sei se é porque hoje é Halloween, dia das bruxas, ela tá brava. Diz ela que veio de vassoura. Eita. Falo logo no ar, aquela que contou. Boa tarde, viu? Abre o microfone dela, azeitona. Ai, Senhor. É verdade, olha, vassoura não polui. Economia, você faz economia de combustível, forte, entendeu? Brasil. E não pega engarrafamento, olha que maravilha. O povo essa semana tá que tá, meu Deixa irmão. ela. Boa tarde pra todo mundo, azeitona. Tamo junto aí pra mais Tudo bem, um Flávio? debate. Boa tarde. Boa tarde. Olha, vocês ficam implicando aqui com a Bárbara. Eu acho que ela é das pessoas mais sensacionais que tem nessa rádio. Entendeu? Eu gosto da Bárbara de graça. Até porque, pra mim, ela me parece muito transparente. Gosto das coisas que elas falam. Esse final de semana tomei minhas cachaças. Eu fico feliz da vida ouvindo isso, entendeu? Ficam doidos aí. Não, ela poderia esconder, não poderia? Poderia chegar aqui, dar uma de debutante. Porque tá cheio, tem umas rádios aí que diz que só tem crente, né? Pois é. Mas por bar dos panos, como come. Rapaz, isso aí já dá um outro debate. No ar, todo mundo bonitinho, todo mundo é crente, todo mundo não sabe de nada. A paz do Senhor, varão e varoa. Vocês estão muito polêmicos. Pois é. Vocês estão muito polêmicos. Eu gosto de gente autêntica, seja lá do jeito que ela for. O nosso povo merece respeito. Tá aí. Essa parte podre da maçã tem que ser extirpada de vez. Pois é, pelo menos os ouvintes... Tem ouvinte aí que fica bravo quando a gente fala que a Bárbara bebe, não sei o que e tal. Poxa, mas a rádio é uma rádio evangélica. Vocês não podem ficar falando essa coisa. Rapaz, esse povo mas tem que amadurecer. o que pra gente aqui, o que importa
É o trabalho dela. É óbvio. O que ela faz depois que ela sai daqui é problema dela. Sim. Não tem nada com isso? Agora deixa eu me defender. Eu bebo, mas eu não falto trabalho. Não. Né? Tem gente que não bebe, aí falta trabalho por tudo, porque tá com dor de cabeça, porque tá com orando, dor no dedão. Porque foi pra consagração. Né? Então, aí eu bebo, mas vai pro monte, chega de madrugada. É isso aí, Bárbara. Tô falando que eles estão demais hoje. Para tudo, gente, vamos embora. Aí o cara passa a noite no monte, no outro dia falta o trabalho. Falta o trabalho. Aí diz pro patrão, não, mas foi Deus que mandou. Deus que mandou. Deus que mandou. Glória a Deus. Compra, não paga, pega emprestado, não devolve. Deus lhe pague. A vida é falar da vida dos outros. Aí tá incomodado com o que bebe, com o que fuma, com o que corta cabelo, com o que faz não sei o que lá, não usa sutiã. Aí se incomoda com essas coisas. Rapaz, brincadeira, né? Olhando, como é que diz? Coando o mosquito, engolindo o camelo, né? É isso. São coisas que, infelizmente, né? A realidade, e é por essas e outras que a igreja precisa passar por uma contra-reforma urgente, né? Nós estamos perdendo a capacidade de lidar com o contraditório. Sim. Isso é muito ruim. Sim. Né? O fato de... Sim, porque você quer padronizar um modelo de comportamento. Né? Você tem que ser assim, assado. E que isso está muito ligado às nossas preferências. Não tem muito a ver com a Bíblia, não. É? Porque, pelo contrário, o próprio Jesus hoje, em muitas igrejas, ele não seria admitido como membro. Né? Um cara comilão e beberrão, que senta aí com pecadores e por aí afora. Você imagine que nessas igrejas onde as pessoas querem ser mais santa que Jesus, ele lá não poderia ter carteirinha de membro, não. Né? Não, fica do lado de fora. Não pode, não. E assim, e é muito... Eu acho que a igreja e os evangélicos, de um modo geral, né? Nós, como evangélicos, de um modo geral, precisamos entender que, mais do que as palavras, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, vai falar, né? Então eu não preciso ficar tentando convencer o camarada que a minha fé é melhor do que a dele. É só olhar para a vida dele e olhar para a minha. Sem dúvida. Né? E aí cada um faz as suas escolhas e a gente tem que respeitar. Sim, óbvio. Né? Tem que respeitar. Mas infelizmente tem muito crente que ele quer... Eu até entendo que é natural que a pessoa quer que o mundo se converta, né? E às vezes se atrapalha até na maneira como quer fazer isso. Verdade, né? Sem dúvida. Mas os dias hoje exigem de nós, a igreja, ela está muito confusa nesse aspecto, a igreja não tem uma comunicação clara, não consegue dialogar com o pecador, né? Nós criamos um reduto, né? um gueto, que fica o pecador de um lado e os crentes do outro. E pior, Luciano, quando tenta fazer essa comunicação, para quem está do lado de lá, percebe nitidamente que por muitas vezes é uma falsa identificação. Que você tenta se aproximar mostrando aquilo que não é e que não vive. E é perceptível, o outro lado vê isso aí, né? Quando você está só se fazendo de amigo para tentar trazê-lo, mas que no fundo não é nada daquilo. Né? Então, quer dizer, pior fica. E a gente aqui, graças a Deus, apesar dessas brincadeiras que a gente faz, essa coisa toda, uma coisa que muito me alegra é que nós temos uma grande audiência entre pessoas não evangélicas. Sim. Muito grande. Sim, né? sim. Até porque, bom, pelo menos da minha parte, eu não estou aqui para defender gueto nenhum. Né? Nem eu. Eu não tô atrás de puxar a sardinha para minha brasa, né? De carregar gente para minha igreja. Eu aqui não divulgo sequer qual é a minha igreja, o que faço ou deixo de fazer, porque eu acho que isso é irrelevante. É verdade. Não tem essa importância, não estou aqui fazendo propaganda de nada. Recebo as pessoas do jeito que elas são, porque eu sei que quem muda não sou eu, quem muda é o evangelho. É verdade. Entendeu? Então venha como está. E deixe que Deus vai trabalhar no coração. Deus trabalha, é verdade. Bom, vamos começar o nosso debate. Flávio, o que você achou da entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional? Os jornalistas ficaram assustados com a fala dele contra a Folha de São Paulo. Ele foi, para mim, foi muito macho. Eu nunca vi
nenhum presidente eleito ter a coragem de fazer o que ele fez, né? Ele falou para o Bonner que não vai tolerar esse tipo de postura da Folha de São Paulo. Ele citou o exemplo da senhora lá de Angra, né? Que ele provou que aquilo era mentira e mesmo assim eles foram lá e publicaram a matéria. Ele falou que se eles persistirem com essa postura, não terão verba do governo federal. Eu sei. Eu vi que o Bonner ficou meio assustado. É. E ele falou que a Folha de São Paulo por si só vai acabar. Você acha que é para tanto ou não? Não, eu acho que não, assim, eu acho que ele não começou o governo dele, mas já começou mal. Na minha maneira de ver, sim. Tá? Eu sinceramente, todo mundo sabe que aqui eu votei desde o princípio. Eu fui o primeiro que falei aqui, Bolsonaro me representa. Quando todo mundo ficava em cima do muro, caladinho, com medo de perder... Bolsonaro me representa. É isso aí, eu disse assim, me representa mesmo. Foi essa a minha fala. Eu sou afinado com o programa de governo dele, tanto da parte de vista econômica quanto administrativa, também a defesa da família e tudo mais. Em tudo eu endosso o programa de governo dele. Mas assim, eu acho que ele está começando mal, mostrando uma característica assim autoritária, despropositada com relação ao que aconteceu e que penso que ele está dando munição ao bandido. Por quê? Você vê que até não só ele, mas o próprio Paulo Guedes já estava dizendo hoje o que pretende fazer independente da indústria. Quer dizer, já se colocando numa posição, num discurso, no mínimo, arrogante. Eu acho isso muito perigoso, sabe? Bolsonaro ontem me lembra muito o rei Roboão. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para ele, é que ele fizesse, ou que ele tivesse, melhor dizendo, uma equipe de conselheiros, mas uma equipe de notáveis. Não gente necessariamente ligada ao governo dele. Porque se eu sou ligado ao governo dele, eu estou na folha de pagamento, por óbvio que eu vou querer falar aquilo que agrada o chefe. Claro. Então, pessoas independentes, né? Independentes, para ele não cair no erro Você acha que essa fala dele contra a Folha de São Paulo foi infeliz? Muitíssimo infeliz. Porque ele fulanizou a discussão. Que a Folha de São Paulo, que eu sempre digo aqui que é a foice de São Paulo, porque é um órgão totalmente de esquerda, nas mãos da USP, é o braço midiático da USP. Você vê, no dia seguinte, só para você ter uma ideia do grau de contaminação da esquerda dentro da Folha de São Paulo, todos lá, quase todos os articulistas, são declaradamente de esquerda e a favor do PT. No dia seguinte, na segunda-feira, um dos colunistas, escreveu assim na sua coluna, o título: "O Brasil amanheceu mais triste". Porque Bolsonaro foi eleito. Mas como que o Brasil amanheceu mais triste? Quer dizer, mais triste significa que o Brasil é um país triste. E ficou mais triste com a eleição de Bolsonaro. Mas como que pode ter ficado mais triste se eles mesmos falam em democracia o tempo todo e Bolsonaro foi eleito pela maioria? Então o Brasil teria que estar, no mínimo, menos triste. Ou alegre, mas não mais triste. Então por aí você vê o grau de contaminação. Agora eu acho que quando ele parte para essa briga particular com a Folha de São Paulo, ou foice de São Paulo, ele se apequena como presidente eleito. E daqui Mas você a não pouco... acha que ele está tentando fazer o que o Trump está fazendo com a mídia nos Estados Unidos? Mas não significa que eu concorde com tudo que o Trump faz, apesar de que eu digo que o Trump é meu presidente. A linha que o Trump adotou lá na América foi exatamente essa. Eu acho que ele não tem que entrar... Desde a sua eleição, ele partiu para cima da CNN. Tá, mas aí é que eu acho, eu também discordo. Eu acho que o Bolsonaro tá indo nessa linha. Eu acho que não tem que ir para essa linha, porque, olha só, até que ele dissesse assim, como ele já disse, 90% da mídia era contra mim. Nos últimos dias, as fake news oficiais, digamos assim, pela grande mídia, foram de monte. Disseram que eu contratei empresários para lançar texto no WhatsApp, ninguém apareceu com prova nenhuma, todo mundo ia saber que era a Folha de São Paulo. Quem ia se desmoralizar é a Folha de São Paulo. Mas quando ele fulaniza,
Ele diz a Folha de São Paulo, e pior que ele fez, ele diz assim, se continuar assim, não vai ter verba oficial para a Folha. Então ele diz que ele está pensando em retaliar especificamente um dos órgãos da mídia, que é a Folha de São Paulo, que é um jornal importantíssimo no Rio de Janeiro. Mas essa fala dele, Flávio, ele vem falando isso para mídia, para a grande mídia toda de um modo geral, mas né? agora, durante toda a campanha. Mas agora ele falou especificamente. Ele disse que não vai soltar dinheirinho para a Folha de São Paulo se ela continuar assim. Ou seja, o que ele faz, porque é um direito da Folha de São Paulo de ser contra ele, de fazer campanha contra o governo dele, é um direito dele. Eu falei aqui na segunda-feira que não existe opinião isenta. Não existe ninguém que seja isento. Todo mundo tem o seu grau de tendenciosidade. Se a Folha de São Paulo faz campanha direta para o PT, e a gente sabe que faz, então ele vai combater isso fazendo um bom governo para que ela se desmoralize diante da opinião pública, como acontece com o New York Times nos Estados Unidos, que está vendendo parte do patrimônio para continuar subsistindo, porque ninguém mais acredita na Folha, no New York Times. É o que tem que acontecer aqui. Não dá nem para fazer mais uma música como o Jorge Benjor fez, deu no New York Times. Não, pode até dar lá, mas acontece que vai dar e ninguém vai acreditar. É uma mídia que caiu no descrédito. Uma mídia que caiu no descrédito. Então, assim, quando ele particulariza a discussão, pior, ele vitimiza a Folha de São Paulo, que agora vai ter N matérias para dizer assim, tá vendo? Ele está nos perseguindo. Ele disse que não vai soltar dinheiro pro resto, mas não vai ter pra gente. Então, quer dizer, aí ele se auto-vitimiza. Ele está dando munição pro bandido. Eu acho que esse não é o papel de um futuro presidente da República. Quer dizer, ele está eleito, mas não tomou posse ainda. Mas, para mim, já está começando mal o governo dele. Eu acho, olha, só para você ter uma ideia, vamos comparar ele com o maior dos brasileiros, o nosso imperador Dom Pedro II. A imprensa esculhambava Dom Pedro II. Mas falavam de tudo, que ele se vestia mal, que ele era gordo, que ele estava velho, que a barba dele era desarrumada, falavam do governo dele, faziam campanha aberta para a República e nunca Dom Pedro II se levantou para falar contra um órgão de imprensa. Entendeu? Por quê? Porque isso lá na frente cai por terra quando o povo percebe que não é nada disso. Dom Pedro II só saiu do Brasil por causa de um golpe de Estado. Não foi porque o povo quisesse tirar ele. Deixa então, só. Quer dizer, eu acho muito ruim. Bárbara, qual foi a resposta da Folha de São Paulo à declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional? Na própria Folha, né, eles publicaram assim, ataques à Folha... Foi um editorial? Responde com altivez e tranquilidade, diz secretário de redação. E aí diz o seguinte, os ataques do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, que tem dito que a mídia é sua adversária, que a Folha é a maior indústria de fake news do Brasil, o jornal responde com altivez, tranquilidade e transparência, diz o secretário de redação Roberto Dias. Durante conversa no estúdio da TV Folha, nesta segunda-feira 29, com a repórter do Poder... Tess Blank, sei lá, não sei ler essa palavra em inglês, é quase um trava-línguas, mas continua aqui. O secretário disse que uma sociedade democrática exige mecanismo de controle para que essa democracia funcione bem. Abre aspas. A relação entre o poder e a imprensa é um desses mecanismos. E esse mecanismo vai gerar atritos se ele estiver funcionando bem. Se essa relação correr às mil maravilhas, é sinal de que alguém não está exercendo corretamente seu papel. Fecha aspas. O secretário lembrou que a Folha tem um histórico de comportamentos semelhantes que passou pelos governos de Collor, FHC, Lula, Dilma e também de Temer. O que está acontecendo agora não é nenhuma novidade para a Folha, concluiu. Tudo isso poderia ser evitado se ele não tivesse particularizado a discussão, dizer que a Folha é o maior produtor de fake news. Não é. Não é. É produtor de fake news? É, mas não é o maior. Agora, quer dizer, Flávio, tudo isso poderia ter sido evitado. Ficou nítido, né? É claro que Bolsonaro, acho que ele, a equipe dele, eles ainda estão um pouco, parece que embriagados pelo efeito da vitória, né? E ainda estão fazendo declarações como se ainda estivessem em campanha. Esse é um problema. Né? A campanha já acabou. A campanha já acabou. A postura tem que ser outra. O palanque tem que ser desmontado. Claro, a postura é outra. Agora, que é fato que houve uma mobilização orquestrada
Uma coisa é a grande mídia, a partir do Bolsonaro presidente, fiscalizar, se posicionar editorialmente contra o governo dele. Isso é um ponto. Agora, outro ponto é o que nós percebemos, o movimento orquestrado dos institutos de pesquisa com a grande mídia para impedir a eleição dele. Isso aí é um outro aspecto que merece, eu acho que quando você avalia por esse ângulo, esta fala do representante da Folha de São Paulo, ela cai no vazio. Porque eles fizeram um papel dentro de uma corrida eleitoral que eles não deveriam fazer. Porque a cobertura deveria ser imparcial, né? Deveria ser imparcial. Até aí eu concordo, Orsino, mas quem é que desmonta isso? É o eleitor e o consumidor das matérias da Folha. Quer dizer, há muito tempo eu desisti da Folha. Há muito tempo. Aqui, esquece que nós fomos assinantes da Folha. Eu levava os jornais para casa. Eu assinei durante bons anos. Bons anos. Às vezes eu levava aqui o jornal da semana toda, eu vinha na segunda e pegava da semana anterior, carregava tudo e ficava lendo. Quer dizer, há anos eu percebo essa tendenciosidade da Folha. O que não significa que eu não vá eventualmente lá, eu vou para ver as manchetes que eles dão. Os temas, e ler alguma coisa. Eu leio para fazer comparações. Aí leio a Folha, leio o Estadão que eu assino, leio o Wall Street Journal, não perco tempo com o New York Times, mas às vezes eu olho também. Então, quer dizer, eu vejo várias mídias. Mas assim, eu acho que o poder está nas mãos do consumidor. Assim como eu desisti da Folha, e volta e meia eles me ligam, e eu digo, para fazer assinatura, eu digo, olha, eu sou assinante, até que acho que já desistiram de mim, eu sou assinante do Estadão, e não assino vocês, o jornal de vocês, por isso. Aí a pessoa do outro lado que está tentando vender a assinatura, ela acaba por desistir, porque já vê que ideologicamente eu estou do lado avesso deles. Agora, isso não é um fenômeno desse tempo. Se a gente olhar a tribuna da imprensa de Samuel Weiner, não é da minha época nem da tua, a tribuna da imprensa fazia campanha direto para o UDN. Era fechada, era udenista de vez. E daí o jornal continua existindo. E foi o único jornal de oposição após a implantação do regime militar. O resto tudo passou por lado do regime e eles ficaram na oposição. Então, quer dizer, essa coisa de você ter uma mídia mais para um lado, mais para o outro, eu acho que é saudável. O que cabe é o eleitor, que eu sempre digo aqui, falei no final do debate de segunda-feira, é o eleitor buscar autoconhecimento, o leitor crescer intelectualmente, perceber isso aí e rejeitar. Gente, isso não é diferente de você ir numa peixaria comprar peixe. Você olha o peixe que você quer e escolhe e compra o peixe que você quer. E vai ser você não tem que comprar qualquer coisa. Uma briga grande que ele vai ter, né? Porque assim como a Folha, a própria Rede Globo, né? Mais um meio de mídia que é contra. Mas o poder assim, está nas mãos de quem? Nós que somos os clientes. Mas ele já entrou de sola, né? Vamos dizer assim. Ele já entrou de sola na primeira entrevista. Mas eu creio que se ele deixar isso de lado e começar a fazer aquilo que tem que fazer, a mídia vai ser obrigada a divulgar os feitos. Uma outra coisa que o Bolsonaro falou ontem, que me preocupou um pouco, claro que aquela ida dele lá na igreja do Silas, com certeza o Silas forçou para ele ir, né? Mas por que o Silas forçou para ele ir? Não seria algo dele mesmo? Já que o Silas foi no hospital, Silas visitou ele lá em Minas, São Paulo. Ele não ficou 15 minutos lá, cara. Não, mas até aí é normal. Só foi mesmo para fazer o palanque e sair fora. Mas o que me preocupou na história, ele falando para uma plateia de evangélicos, o que ele falou cai bem. Uhum. Ele reconheceu a sua incapacidade e disse que Deus capacita os chamados. E isso para o público evangélico algo, glória a Deus. Mas isso que você está falando, o Bolsonaro precisa ter mais cuidado, porque os refletores estão todos nele. Sim. A mídia estava toda lá. Aí a pergunta e o eleitor que não é evangélico? Qual a leitura que ele vai fazer dessa fala? Isso aí. Peraí, como é que é? Eu elegi um presidente que está dizendo que não tem capacidade? Né?
Então, são falas essas coisas ele precisa ter mais cuidado. É o que eu estou falando. Né? Ele não é mais candidato, ele é o presidente. Sim. A partir de agora, tudo que ele fala tem um peso muito grande. Né? A mídia está toda... Tanto que ele não sai de casa mais. Né? Se passar lá na porta dele agora, tá lá jornalista do mundo inteiro lá na porta da casa dele. Sim. Né? Então, ele, o Onyx... O Paulo Guedes, ontem deram cabeçada na frente de repórter. Mas por quê? Uns autorizando o outro. É uma coisa um negócio que tem que... Tá todo mundo dando cabeçada, você já identificou o motivo. Tá todo mundo assim, embevecido talvez com a vitória. Mas eu acho que a primeira coisa, é força de expressão, né? Que o Bolsonaro deveria fazer era ter um órgão de mídia dele. E ter um porta-voz do futuro governo. Por enquanto é do futuro, porque o governo não começou. Mas tivesse alguém que falasse pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque vai um deputado lá, visita ele, quando sai entrevista. Mas eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fundir o Ministério da Educação com o Ministério do sei lá o que, da tecnologia. Aí daqui a pouco vai um outro fazer uma visita, sai falando outra coisa. E aí o jornalismo, que tá doido atrás de matéria, começa a divulgar o que cada um está falando. Daqui a pouco o Bolsonaro tem que vir atrás e dizer assim, não é nada disso, eu não estipulei nada disso, isso foi opinião do fulano, opinião do Beltrano. Porque aí a conversa que é feita lá entre eles é passado lá fora para o jornalista como se aquilo já fosse algo decidido. Estou muito preocupado também com o general Mourão. Eu acho que o general Mourão ele está assumindo um protagonismo midiático preocupante. Porque eu tô falando, precisa de um porta-voz. Tem alguém que precisa falar pelo governo, porque senão um diz uma coisa, outro diz outra, aí Bolsonaro tem que vir atrás apagando incêndio. Aí a mídia pressiona ele, mas o seu ministro da Economia disse isso. Ele, não é bem assim, não vai ter CPMF. Mas o seu general falou tal coisa. Não, mas não é isso, vai ser de tal maneira. E aí ele vai ficar na defensiva. Então o que acontece agora? Olha, um porta-voz. Um porta-voz para dizer assim, a posição do governo sobre esse assunto é essa, do futuro governo, né? Porque ainda não começamos. Mas a gente tem que entender também, a pressão sobre eles é muito grande. Por quê? Porque a expectativa é enorme. E assim, tudo que eu falei até agora parece que são só coisas negativas. Não, eu estou vendo muito entusiasmo por onde eu ando, estou vendo entusiasmo da equipe deles, talvez até um excesso de entusiasmo, talvez por isso que saiam também palavras assim que atropelam uns aos outros, porque está todo mundo entusiasmado, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer, com muita vontade de ver um país que realmente tem tudo para ser bom. Eu estou vendo nessa equipe como, olha, eu acompanho isso tem muito tempo. Eu nunca vi uma equipe ou uma pré-equipe com tanta vontade de trabalhar e fazer como essa. Esse pessoal tá a mil, a adrenalina tá lá em cima, no bom sentido, no desejo de promover um país melhor. Então, talvez isso também seja um motivo pelo qual volta e meia saem umas palavras meio atropeladas. E outra coisa também, né, Flávio? O Bolsonaro ainda está muito debilitado. Ele não está 100%. Ele vai ter que se submeter a uma outra cirurgia antes da posse. Né? Sim, ainda tem esse aspecto, ou seja, é muita pressão. Tem agora vai começar o processo de transição, né? Ele vai ter que nomear 50 pessoas com habilidade, com conhecimento, para tomar conhecimento de como está, né, o Estado brasileiro, saber como é que está as informações estratégicas, as coisas sigilosas. Agora a giripoca começa a piar. Acabou a campanha. Eu creio que eles vão começar a organizar isso tudo. Eu não acho que daqui até o início do governo em janeiro que as coisas vão ficar tão soltas, né? Que a gente olhando assim parece que tá tudo meio solto. Né? Quando cada um fala uma coisa, mas eu acho que... Mas não é que tá solto não, Matheus, é porque, na verdade, o que acontece? Não, eu digo solto no controle daquilo que está sendo comunicado porque o Brasil, cara, o Brasil é um país com um sistema político que não tem igual em lugar nenhum do mundo. Então não tem como, por exemplo, você tem um economista que tem o projeto do Paulo Guedes é espetacular.
né? Eu acho que é algo assim. Tanto que o mercado financeiro apoiou o Bolsonaro muito em função do aval que o Paulo Guedes deu à candidatura dele, né? Então o Paulo Guedes ele está falando como economista, mas o Onyx fala como político, como conhecedor do Senado e da Câmara Federal. E são linguagens que nunca se entenderam, porque o político quer gastar e o economista quer conter gasto. Né, Flávio? Aí são dois, é um conflito, mas isso daí eu acho que é um dos fatores, eu creio que vai ser feito, né? Mas que é muito necessário fazer, que foi o que o pastor Flávio falou aqui, a questão de poder ordenar isso tudo para a maneira que vai ser comunicado, porque dentro o pau pode quebrar, a gente sabe que vai ter um conflito de ideias constantes, né? Mas aquilo que vai ser passado para as pessoas, essa comunicação ela precisa ser passada de forma cautelosa. Eles precisam agora. Para que não mostre, para que não pareça que está rachado aquilo que nem começou ainda. Né? Nesse aspecto eu concordo com o Flávio. O Bolsonaro precisa de imediato. Eu acho que antes mesmo de nomear qualquer outro ministério, ele precisa ter um porta-voz. Sim, né? Para não ficar ele precisa de declarações conflitantes. Ele precisa de alguém, um jornalista com credibilidade, né, que assuma esse papel. Não, fulano vai ser a voz do governo. Só ele fala. Sim. Né? Vai agendar entrevista ao Paulo Guedes. Não, passa primeiro pela Secretaria de Comunicação, pelo porta-voz, para alinhar o discurso, para não ficar esse negócio de dar a cabeçada. E o Bolsonaro não pode mais ficar dando essas declarações. Se cada um for falar, entram muitas questões em jogo. Entra o ego de cada um, entra o tipo de conhecimento e de ideia de cada um. Cada um vai querer colocar aquilo que ele acha que é melhor para ele, né? Falando individualmente. Então, se não houver esse ajuste, onde todo mundo... Claro que entre eles não vão falar a mesma linguagem sempre, mas eles vão entrar num acordo para que seja passado sempre uma linguagem única e não fique isso, um fala uma coisa, aí o vice-presidente fala uma coisa que o presidente tem que vir e corrigir. E esse tipo de coisa eu tô muito preocupado com o General Mourão. Eu acho que o General Mourão tá muito saidinho. Ele tá... Será que ele se empolgou? Tá empolgado. Tá empolgado. Tá empolgado. Acho que ele tá muito impressionado com a beleza da Andréa Sadia. Entendeu? O Mourão se Toda hora ele dá uma declaração pra Andréa Sadia. Mourão se controla aí. Andréa Sadia já pegou o fraco dele. Aí... General Mourão tá muito empolgado. Tem que dar uma segurada nele. Dá uma trava nele lá. Não, Flávio? Você já viu? Eu não sei se você já viu, cara. Esses velhinhos... Com todo respeito, né? Mas ele não tá tão velho, né? Ele tá inteiro ainda. Mas... Tá fazendo uma graça ainda. Com todo respeito, né? A galera da melhor idade. Mas é muito comum você chegar em farmácia, principalmente farmácia. Você vê os velhos tudo, né? Dizendo que tem dinheiro na farmácia, que é amigo, que faz e acontece. Já viu isso, Azeitona? Pra tentar levar a caixa no bico. Sim. Entendi. É a história do burro velho que quer capim novo. Aí o cara chega, mete aquele migué, pá, não sei o quê. Então, assim, não tô dizendo que o General Mourão tá fazendo isso, mas cada um usa direito dele. Cada um usa a arma que tem. Então, assim, eu tenho visto muito a Andréa Sadia o tempo todo. Parece que ela está com contato direto com ele, tem falado direto com ele, está sempre tirando declarações dele. Isso é perigoso. Sim, pois é. Ele tem que ficar ligado. Se empolga, né? Porque o problema, né? Também com a Andréa Sadia, até eu tô dando declaração pra ela. Rapaz! Opa! Falando que esses caras estão polêmicos, Azeitona, tá vendo? É verdade. Família Leitão, ninguém quer falar, né? Meu Deus! Deus é mais! Azeitona, a Miriam Leitão não tem canal com ninguém. Pastor Ciro, Miriam Leitão tá se enrolando sozinha. Não tá... Ela não precisa nem de ninguém, não. Não precisa. Agora... O negócio tá feio pra ela, hein? Assim, eu acho que... Aí de tempo em tempo a gente vê aí, né? Claro, né? Com todo respeito à classe da Bárbara,
Mas de vez em quando estoura escândalo, né, de político com jornalista, sim, né, sim, que tá sendo amante, que tá dando rolo, não sei o que e tal. São essas relações, né? Não, pode acontecer perfeitamente, até em outros tipos de profissão, né? Agora, onde tem poder, né, Flávio? Onde tem poder, o negócio fica difícil. Sim, é claro. O poder embevece, né? O Bill Clinton disse que é afrodisíaco. O poder é afrodisíaco. A gente viu o que aconteceu, né? Qual foi o resultado lá? Meu Deus! Com a Mônica Lewinsky. Nós vimos lá o que aconteceu, né? Então, que polêmica foi aquela, né? Rapaz, bota polêmica nisso. E aí você vê o que é a mídia a favor do cara. Já que a gente está falando de vida dos outros, que conversa é essa não sei se você viu, aquilo não é fake news não, que o Ricardo postou no novo grupo ontem, da primeira-dama lá do Rio Grande do Sul? Não sei não vi. Não viu não? Não, o que era? É um barbado, rapaz. Postaram lá a foto do governador do Rio Grande do Sul. Sim. Com um rapaz do lado dizendo que é a primeira-dama do Rio Grande do Sul. E o áudio de um gaúcho dizendo que virou catarinense, que não tem condições de... Nossa! Não é nada, rapaz. Foi verdade essa coisa aqui. Que coisa, não sei de onde o Ricardo tirou aquilo não, rapaz. Que dureza, hein? Que dureza. Eu vou até passar aqui o áudio para Azeitona. Colocar no ar. Eu não tô sabendo dessa bagaça, pros ouvintes. Não. Tá lá no grupo lá. Quer dizer que tem o primeira dama ou o primeiro damo? Como é que você diz isso? Lá, rapaz, sei que os gaúchos estão bravos demais lá com o negócio. Não sei de onde o negócio tá feio, hein? Não sei de onde o Ronaldo o Ricardo tirou isso não. Mas não sei se isso é fake news, não sei. Mas eu vou mandar o áudio aqui pro Azeitona. Pô, logo os gaúchos, cara. Caraca, logo ele. Logo os gaúchos que são machões, né? Gaúcho não tem essa forma, diz não. Diz que gaúcho é macho até debaixo de outro macho, né, Flávio? Eu não sei. Eu não sei, não. Você tá dizendo. Tá parecendo até série do Netflix. E eu, a partir de hoje, eu sou catarinense, né? A partir de ontem, né? Não hoje. Eu sou catarinense. Eu não... Durante 4 anos aí, ninguém vai... Não uso mais pilcha, não uso mais nada. Não sou gaúcho. Como é que eu vou ser gaúcho? Taura velha da Revolução Farroupilha, de fundamento que guerremos, de pé trancado. Como é que eu vou dizer que o meu governador é casado com outro homem? Eu vou dizer o quê? Como é que eu vou dizer que eu sou gaúcho? E as piadas agora? O povo é muito burro, né, cara? Mas vamos lá, né? Sou catarino. Sou Catarina e deu pra bola. Aí, ó. Os gaúchos estão arrumados, né? E agora, pastor Flávio? Vão sair de lá, meu Deus. Vão sair do... Que fase. O Ariovaldo, nosso ouvinte, é gaúcho. Me explica essa história aí, Ariovaldo. Que negócio é esse, Ariovaldo? Isso procede? Procede? Isso procede. Os gaúchos estão muito bravos, rapaz. Bárbara, vamos às participações dos nossos ouvintes. O que eles estão dizendo aí, Bárbara? Vamos lá, então, de participação de ouvintes. Eu começo, então, pelo Facebook. Lá no Facebook, só repetindo, a gente está perguntando hoje para o ouvinte se ele concorda com a fala do Bolsonaro de que esse jornal, no caso, né, a Folha de São Paulo, já acabou. Bolsonaro detonou a Folha de São Paulo no Jornal Nacional e a gente quer saber se o ouvinte concorda aí com a fala do Bolsonaro. No Facebook, o Carlos Alberto Richelli diz: não deve ter sido nada fácil para o Bonner, praticante, pedir para não acabar com a foice de São Paulo. O mundo dá volta e o Bolsonaro é a prova disso. Espero que um dia a rádio pegue em todos os lugares do Rio de Janeiro, pois trabalho em Jacarepaguá, mas hoje estou de folga em Madureira. Parabéns pelo debate. Só ligar, qual o nome dele? Carlos Alberto. Carlos Alberto, pela internet você vai nos ouvir em qualquer canto. Só baixar o... Eu vi. Você pode ouvir direto no site da rádio, pelo celular, sem necessidade de baixar aplicativo. Ou se você preferir baixar o aplicativo, tem o Tuning e tem o Radios.net. São os aplicativos de rádio que você pode baixar para nos ouvir, mesmo quando você estiver fora aqui de Jacarepaguá. Se tiver Bluetooth no carro e um plano de banda larga que suporte, né, dá para você ouvir no carro também sem
qualquer problema. Fala aí, Baraba. Fernandes Sampaio diz o seguinte: seria bom, mas não vai acabar. Eles vão continuar divulgando mentiras. Estas eleições serviu para todos verem o quanto a nossa imprensa é totalmente parcial. O que o grupo Folha de São Paulo fez foi vergonhoso. Até a Globo deu uma maneirada. O Marcos Andrade diz: não, o jornal pode se reinventar. E, infelizmente, eles têm um grande público, pois muitos querem acreditar nas fake news. O Tony Ferreira diz: não, o jornal só irá acabar no dia em que o debatedor Ronaldo dirigir para Uber. Ninguém merece. Pois é, o Ronaldo Azeitona pegou o Ronaldo ontem, né? E o Ronaldo deu uma declaração há muito tempo atrás que se o Bolsonaro legalizar o Uber, que ele vai para Uber. Né? Aí ele falou que é fake news. Mas o Azeitona tem a fala dele aí. Dito, né? Ele falando. Né? Vai, Bárbara. Vamos continuar aqui, então. Alex Souza, ele diz que sim. A Sandra Maria Campos também diz que sim. O Anderson diz: mas com certeza, se acaba o comunismo, acaba a sua imprensa maldita. No Brasil, não terão mais vez. Lá na live, a Catiane Tostes diz: Orsino, esse general também me deixa uma interrogação. Tem algo que não bate quando eu vejo a entrevista dele. Luiz Carriere diz: houve momentos em que a Folha pisou no tomate. Foi bastante tendenciosa a favor do candidato derrotado. Passou uma ideia de que estava fazendo campanha para o Ideia. Tanto é verdade que muitos leitores cancelaram suas assinaturas. Um jornal não deve ter partido e ser o mais isento possível. Deu a impressão que se o Bolsonaro ganhasse, a Folha seria extremamente prejudicada. Isto o jornal nos passou com várias matérias procurando demonizar o novo presidente eleito. Deu muita bandeira. Lá no WhatsApp, o Marlon Cruz do Anil diz: concordo plenamente com o Bolsonaro, pois a Foice de São Paulo cavou sua própria cova. E aí ele põe uma hashtag aqui, Folha não. O Giovanni Rosas diz não e faz uma observação dizendo que hoje é dia da Reforma Protestante, 501 anos. A Raíssa Andrade diz que não. A Rogéria Fonseca diz que não. A Andréa Martins, da Cidade de Deus, diz: minha resposta é não, porque acho que temos o direito de ir e vir. Até o entendi, mas é pessoal da parte do nosso futuro presidente. O Miguel de Santa Cruz diz: sobre o tema, minha opinião é sim. E tanto a Folha de São Paulo como o Ibope, Datafolha e própria Rede Globo perderam credibilidade no mercado e estão com seus dias contados. O Luiz de Niterói diz o seguinte: sobre o tema de hoje, o que ele falou está certíssimo, pois é claro que a mídia é livre, mas quando se mente e induz o povo a acreditar nas mentiras que eles expõem ao público, merecem sim serem chamados a atenção. Elas não, as mídias, no caso, né, não podem favorecer só ao outro lado. Vejam o Boulos, o que ele já está fazendo. Isso é errado, todos têm o direito de se manifestar. Mas com respeito à democracia, é isso. Depois dessas eleições, tenho orgulho de ser brasileiro, pois creio que o nosso país vai mudar para melhor. Ulisses Lima, Rafaela Lima, Carolina Oliveira, Dilvan Silva, Inês Eleusa Farias e Fábio Campos, lá no nosso WhatsApp, dizem que não. Por áudio, o Wellington de Lima Fernandes, na verdade, mandou a participação dele. A paz do céu para todos. Meu nome é Wellington de Lima Fernandes. Parabéns pelo debate mais uma vez participando aqui. Sobre o Bolsonaro, eu creio que ele está ainda num momento de euforia dele. Né? Ele não seria diferente, não iria mudar o discurso, porque o discurso dele foi pautado, ele não mudou em nenhum momento na sua campanha e agora não seria diferente. Eu creio que à medida com que ele for
reconhecendo a si próprio como presidente, que eu acho que ainda não passou um pouco essa euforia, eu creio que ele vai mudar o discurso, né? Ele vai estar ao lado de pessoas que vão o assessorar, né? E tudo que ele falar, né, antes dele sentar na cadeira, vai ser como se ele estivesse ainda na eleição ainda. Ele candidato, ele ainda não caiu a ficha que ele é o nosso presidente ainda. Deve ser, né, muito complicado para entrar isso na cabeça dele. Mas eu creio que à medida com que ele for exercendo o seu mandato, ele vai mudar a sua postura, até vai ter vontade de falar algumas coisas, mas não vai falar, porque ele vai ter essa sensação de ser, né, a partir de 1º de janeiro, o nosso presidente. E não seria diferente. Eu creio que ele vai manter o discurso até dia 1º de janeiro, depois que ele subir aquela rampa lá, aí que vai cair a ficha dele. Obrigado a todos, a paz do Senhor, um abraço aí. Vai, Bárbara. Então, por telefone a gente teve a participação da Branca dizendo que sim, Evandro, Alessandro, Ariane, Elton, Maria Eduarda, Beatriz, Milena Mendonça dizendo que não. Também temos o Albérico dizendo que não, a Maria das Dores dizendo que sim, a Zilma dizendo que não, a Bruna e o Jorge Luiz dizendo que não. Então eu vou contabilizar aqui nossa porcentagem de hoje, que as minhas participações por telefone acabaram de chegar. Vou contabilizar, fazer o sorteio, enquanto isso é com vocês. Beleza. Bom, Flávio, com relação espero, né, que o Bolsonaro, acho que essa é uma questão, pelo que vimos no dia de ontem, acho que eles precisam urgentemente resolver essa questão do porta-voz, né? Eu acho que ainda que o governo em si não tomou posse, isso só vai acontecer em 1º de janeiro, mas como há uma ansiedade muito grande da sociedade com relação a resultados que, evidentemente, nesse momento ele não pode dar porque ainda não é presidente eleito. Como há uma expectativa muito grande criada sobre o governo dele, como nunca houve, porque o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Ele e a sua eleição vai ser motivo de N teses de mestrado e doutorado mundo afora, como que uma pessoa desconhecida, malquista na sociedade como deputado, porque Bolsonaro em 27 anos só aparecia na mídia negativamente. E não significa que tudo que ele fez fosse negativo, mas é o que interessava para a mídia. Você sabe que notícia ruim é a que vende, notícia boa não vende. E infelizmente ele deu muita margem para que isso acontecesse, com suas declarações no mínimo impensadas. Ele conseguiu amealhar uma quantidade enorme de pessoas que o veem com viés de alguém autoritário e, para não falar coisas piores. Eu sei que parte da construção dessa imagem foi ele mesmo que favoreceu, e outras são pessoas mal intencionadas. Mas, então, alguém que só foi visto pela mídia do ponto de vista negativo, que em 27 anos de mandato nunca teve uma atuação expressiva, nunca participou do chamado alto clero da Câmara. Nunca foi líder de nenhum partido. Nunca foi líder. Há anos anunciou que seria candidato a presidente. Foi escarnecido por todos, desacreditado. Eu coloquei até um vídeo lá no nosso grupo de pessoas que vinham há anos falando que não acreditavam na candidatura dele, por aí afora, tal, e agora tem que morder a própria língua, porque ele se elegeu, sem dinheiro, sem um partido grande. Isso é algo assim, é um case, né? Então, é um case se mundial. dizia que ninguém conseguiria governar, nem fazer nada no Brasil sem o MDB. Tá aí, ele conseguiu, não fez acordo com ninguém, não prometeu cargo a ninguém e hoje é um presidente eleito. Então, isso tudo, por óbvio, que gera uma expectativa enorme. Só para eu não ficar aqui, Flávio, passar para o ouvinte a impressão que eu tô falando as coisas sem conexão, mas olha a fala do Mourão, a declaração que o Mourão deu para Andréa Sadi sobre a reforma da Previdência. Ele falou o seguinte, que ele quer, que seria muito bom sim, se a reforma da Previdência já fosse votada imediatamente, mas que seria muito ruim para o Bolsonaro
já iniciaram o governo com desgaste de uma derrota. Agora na Câmara. Esse é uma ponta do que o Mourão falou e fala outras coisas que ele vem falando. Né? Então, assim, eu acho que ele tá assumindo uma postura de falar em nome do governo. Isso é muito perigoso. Mas é esse o problema, porque ainda não há governo. Ainda ninguém tomou posse. E aí cada um dá a sua ideia, dá a sua opinião, e a mídia, a partir da opinião de alguém, ela pode levar o assunto para onde bem entender. O Mourão, como dizem lá em Minas, tá parecendo pão na lavagem, tá todo inchado, né? Tu vê que ele aparece na mídia, estufa o peito, tá parecendo até Miss quando ganha a faixa de Miss Brasil, dando tchauzinho, sorridente. O poder embevece. Meu Deus! O poder, ele embevece e faz isso mesmo, né? Que as pessoas fiquem mais inchadas que baiacu dentro d'água. Pois é. Mas, enfim... Só que a realidade, assim, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que o Bolsonaro está mais centrado. Eu espero. O Bolsonaro, ele caia a ficha pra todo mundo. Você não percebe no Bolsonaro tanta empolgação. Ele está mais pé no chão, né? Ele está mais... parece que ele está ciente do tamanho do abacaxi que ele herdou. Bom, né? que ele fez por onde ter nas mãos, né? Porque ele está lá por vontade dele acima de tudo. Você não gostou da fala do Paulo Guedes? Você acha que ele foi agressivo com os industriais? Eu acho, assim, eu já não gosto dessa medida de querer juntar Ministério da Economia, Fazenda, Indústria e Comércio e entregar tudo isso nas mãos de um só. É muita coisa. Entendeu? Porque você impondera demais uma só pessoa. Uma outra coisa que o Paulo Guedes falou ontem, que a gente tem que ficar atento. Primeiro ele falou na independência do Banco Central, né? Beleza. Depois ele assume um discurso em relação à reserva cambial. Se o Banco Central vai ser independente, quem vai dar o destino da reserva é o presidente do Banco Central. Pois é. Não é ele. Sim. Né? Sim. Então você percebe que há uma bateção de cabeça, né? Então, quando você concentra muito poder nas mãos de um só, então você vai fazer um super ministério e assim, aí eu acho que ele já está tomando uma postura com muita altivez, isso é perigoso, arrogância. Né? Isso é perigoso. Eu acho perigoso. Eu acho que o Ministério da Indústria e Comércio, esse é fundamental e deve ser entregue a um ministro. Você pode acabar com um monte de ministério que não serve para nada, tipo o Ministério da Pesca, né? Esse aí da igualdade racial. Isso é um monte de besteira. Quando muito, pode ter uma secretariazinha lá com um secretário de terceira categoria e só. Porque isso aí é bobagem. Isso aí foi tudo coisa para ser criado, para entregar nas mãos do partido. Cabide de emprego. Para colocar lá aquela desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia, né? Aquela Luzinete, não sei o que, esqueci o nome, dizendo que ela estava trabalhando como uma escrava, ganhando 30 mil reais por mês, que ela tinha que acumular o salário de desembargadora junto com o salário de ministro. Quer dizer, uma desfaçatez total, uma gente cínica, num ministério sem a menor importância. Você fazer essa junção de economia, fazer fazenda, planejamento, indústria e comércio é muita coisa. Muita coisa, é muito assunto. Para você entregar nas mãos de uma pessoa só. Então que a indústria e comércio fosse entregue nas mãos de alguém técnico nessa área, que pudesse, evidentemente, promover indústria e comércio, né? Então, e comércio exterior. Então você vê, é muita atribuição nas mãos de uma pessoa só. Então essa na verdade, isso estava com Itamaraty, né? Pois é. Estava com o Itamaraty. Então, e deve ser tirado de lá. O que acontece? Aliás, o Itamaraty é um dos primeiros órgãos a ser totalmente reformulado pelo governo Bolsonaro. Porque o Itamaraty conseguiu ser um antro da esquerda, de forma que a nossa política exterior é péssima. Nesses últimos 12 anos do governo PT, 14 anos, o Itamaraty é uma tragédia. Foi entregue nas mãos do Aloysio Nunes, que era o ex-motorista do Carlos Marighella. Mas não sabe nada daquilo, um comunista de carteirinha. O Ministério das Relações Exteriores só existiu para beneficiar ditador africano, gente amiga do poder, Venezuela, Cuba, essa raça toda que levou bilhões do nosso dinheiro
a troco de obras que a Odebrecht ia lá fazer, ganhava concorrência fraudulenta, é claro. A coisa funcionava assim, o Lula ia nesses lugares a troco de fazer palestra. Aí palestrava lá, falava de cachaça, de tudo que não presta, e aí ganhava numa palestra 400, 500 mil reais numa palestra. É isso mesmo. E aí, logo atrás vinha a Odebrecht, e a Odebrecht pagava as palestras deles, as supostas palestras, porque não juntava 2 com 2 mesmo, porque ele não sabe a diferença do dia para a noite. E virou palestrante internacional, a 400, 500 mil reais por palestra. Paga pela Odebrecht, que vinha atrás e ganhava lá uma concorrência qualquer no país para fazer uma obra financiada pelo BNDES. Então, se você somar todos os bilhões que saíram do Brasil para financiar a obra fora do Brasil, aos amigos do PT, ditadores africanos, Cuba, Venezuela e por aí afora, você pegar esse dinheiro todo que falta aqui dentro, uma fortuna jogada fora lá, com financiamento para ditador que nunca vai pagar a dívida que eles têm com o Brasil, e foi dinheiro jogado fora, na lata do lixo. E o Instituto Lula recebendo dinheiro das palestras que o APDelta ia dar, que não dizia nada com coisa nenhuma, contava piada, todo mundo ria e ele ia embora, com 400, 500 mil reais no bolso. Esse foi o teu presidente, tá? Aquele que você votou nele. E aí o que acontece? O Brasil foi para onde foi? Para a bancarrota. Isso com todos os apoios do Ministério das Relações Exteriores, nas mãos de um comunista, ex-motorista do Carlos Marighella, que é o Aloysio Nunes, que tinha codinome Mateus, viu? Mateus, teu xará, na época. O codinome dele era Mateus, né? Dirigindo para o terrorista para eles saírem explodindo o Brasil afora por aí. E virou ministro das Relações Exteriores, né? E aí, então, quer dizer, esse destino trágico do Brasil nos últimos 14 anos deu no que deu. O resultado vocês estão aí vendo. Você talvez esteja desempregado em casa, não tem trabalho, não tem cliente, não tem nada, está aí dependendo do dinheiro dos outros, viver às custas de parentes. Mas por que você está vivendo assim? Porque um dia o PT assumiu o governo. Quer dizer, e quem votou nele tem sua parcela de culpa nisso, porque não votou enganado, não. Porque quando a Dilma foi candidata no primeiro mandato dela, o currículo é que era doutora em economia. Uma mulher que mal sabe assinar o nome. Era doutora em economia. Aí desmentiram a mentira, mas o povo votou a si mesmo. Então você quer o quê depois disso? Alguém que já começa na campanha mentindo. O governo vai ser uma mentira de ponta a ponta. Com as benesses do povo que assinou embaixo, votou e reelegeu. Mas eu acho que a Dilma só entrou porque o povo achou que ela ia ser que ela ia seguir a mesma linha do Lula. Porque o Lula fez nos primeiros 4 anos, mandou bem. No segundo ele já começou ali a roubar, mas ninguém sabia. Só veio estourar o negócio depois. Não, sabia, porque o mensalão é de 2005. Ok, e ele mas se reelegeu. O conhecimento que a população tem hoje em dia não é igual naquela época. Não, até aí eu acho que você tem toda a razão. Hoje se aceita muito menos. Sim, sem dúvida. Mas época... por que se aceita muito menos? Porque a gente chegou a um estado de bancarrota que não tem mais como você querer tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que o povo não é inocente. Sim. Porque para o povo, para todos nós, vale aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu sempre andei descalço, mas no governo dele eu ganhei um par de chinelo, então eu voto nele. Isso não significa inocência, significa interesse próprio, é você olhar para o seu umbigo. Eu fui beneficiado de alguma maneira? Olha, todo mundo rouba e ele também, mas no governo dele eu comprei um par de chinelo, então eu vou continuar votando nele. Eu ouvi na época do mensalão, o eleitor dele dizendo assim, deixa... Todos roubaram, os ricos roubaram o tempo todo. Agora chegou a vez de um pobre roubar. Dá para dizer que essa pessoa é inocente? Não é inocente. Essa cultura, ela é por grande parte dos eleitores do PT, que tem muita gente que fala, rouba, mas faz, né? Ajudou, então... eu fui beneficiado. Eu fiz minha faculdade porque eu ganhei o ProUni, não sei o quê. Então o resto pode se explodir à vontade, porque eu fui beneficiado. Então, mas aí é que tá. O Bolsonaro, ele também não é o salvador da pátria. Não, e não é. Nem ele quer essa posição. Se ele não investir em educação e as pessoas não começarem a mudar, porque é uma coisa que já vem, é cultura do brasileiro, né? Tem aquela coisa de farinha pouco meu primeiro...
eu vou furar a fila aqui, o cara me deu o troco errado, eu não vou devolver. Verdade. Se não começar a mudar isso, não adianta segurança, não adianta nada. Gente, não adianta. E nem adianta pensar que em 4 anos, ou talvez 8, se ele fizer um bom governo e se reeleger, ele vai conseguir resolver alguma coisa. E tem outra coisa. É um início. Só que a questão é essa mudança de mentalidade que a sociedade e o povo brasileiro precisam ter. Como a gente vê aí essas questões do pessoal botando fotinha lá, ninguém solta a mão de ninguém, sou resistência, essa culpa eu não carrego e vou gritar, eu avisei. Quer dizer, você está dizendo o quê? Que você está torcendo para a destruição do nosso país porque o candidato que você queria não foi eleito? Exatamente. Então, isso foge totalmente do que a esquerda mais cobra, que é a questão da democracia. Sim. Porque ele foi eleito democraticamente. Então, a partir desse momento, o que é? Você não é obrigado a ser favorável ao governo dele ou a deixar de ser oposição àquilo que ele pensa, não. Você pode continuar tendo os seus ideais e as suas ideologias políticas, mas torcer para que dê errado, mas isso é só o que eles fazem, Matheus. Gigantesca. Você viu ontem o discurso da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann? Ela disse assim: a eleição do Lula, a eleição do Bolsonaro começou com o golpe na Dilma. Aí depois o outro golpe foi impedir que o Lula fosse candidato. E assim, um governo democrático que seria do Haddad não conseguiu ser eleito. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Olha onde vai o nível da loucura. Vendo o final dessa eleição, eu acho que se o Lula tivesse vindo, não tenho certeza se ele entraria, não. Eu sinceramente não sei se isso mudaria muita coisa. Olha, tem um lado que seria uma vergonha internacional um presidiário ser candidato. Seria uma vergonha. Mas, por um outro lado, eu tendo a concordar com você que seria muito interessante eles se candidatar e perder para o Bolsonaro. Porque aí eles iriam dizer o quê? Bom, mas olha só, como eles... Mas eles Flávio, sempre têm que eles se reinventam, vão contar uma outra história. Se o Lula vem, dificilmente o Bolsonaro levaria. Eu não sei, hein, Orsino. Olha que eu... Acho difícil. Eu não tenho essa certeza, olha só. Meu malvado predileto, mas assim, gente, é muito nítido o poder. Acho que agora nem tanto mais, mas até então o poder que o Lula tem de influência, de liderança é algo assim incrível, porque o Haddad, enquanto havia ainda a possibilidade do Lula vir ou não, ele estava lá embaixo nas pesquisas. Né? Daria todo mundo, os votos daria Bolsonaro e Ciro, daria Bolsonaro e Marina, dariam diversas possibilidades, menos Bolsonaro e Haddad. Quando de fato foi dito que ele não poderia mais vir, ele aí, cara, ele conseguiu transferir no primeiro turno, foi uma média que acho que 28 milhões de votos, né, que o Haddad teve. Sim. 28 milhões de votos que ele não conseguiria sozinho, tanto não conseguiria que ele não foi nem pro segundo turno como prefeito de São Paulo. Não votou no Haddad, então, votou assim, no Lula. É isso aí, ele foi o poste do Lula. Então você imagina se o Lula fosse viesse, o ele Lula. teria os mesmos votos. Os mesmos votos. Eu acho que ele não levava, não. Entendeu? Eu acho que o Lula não levaria. E será que num segundo turno também não? Olha só. Acho que não. Se ele transferiu os votos que ele tinha para o Haddad, tá? Se quem votou no Haddad pensando no Lula... Pensando que o Haddad era poste... Se ele transferiu os votos, se ele tivesse no lugar do Haddad, ele teria aqueles votos que o Haddad teve. Porque também, pastor Flávio, tem um outro viés. Tem gente que diz assim, eu não voto no PT, eu voto no Lula. Tem gente que acha que é separado uma coisa da outra. Mas mesmo assim, quem votou no Haddad... eu acho que esses votos do Haddad não são do Haddad, são do Lula. Então, é o que eu digo. Se ele tivesse no lugar do Haddad, quantos votos ele teria? Os mesmos que o Haddad teve. Eu acho que talvez não pelo fato de ter gente que consegue... Pra mim isso é impossível. Mas tem gente que separa o Lula do PT. Que é algo impossível, mas na cabeça da pessoa... eu sou Lula, não sou PT. Então tem gente que votou no Ciro... Tem gente que votou em outras pessoas por conta do PT. Mas que no segundo turno, quem votou no Ciro... Mas que eu acho que talvez votasse no Lula. Mas o eleitor do Ciro, no segundo turno, votaria no Lula. Como votou no Haddad. Eu acho que assim, a gente ia trocar 6 por meia dúzia. Ia dar uma diferença. Mas de qualquer forma, num certo aspecto, eu acho que o PT foi ganhador. Por quê?
Porque conseguir ainda ter 40% de votos, o Haddad, é um fenômeno extraordinário também. Um cara que não conseguiu ir para o segundo turno da prefeitura de São Paulo. Dele, que foi o pior prefeito de São Paulo depois de Celso Pitta. Eles conseguiram ter 40% desse eleitorado, foi uma coisa, a meu ver, fantástica. Para você ver a quantidade de pessoas que está disposta a passar por cima de tudo, tá? Pode ser quantos ladrões forem, pode ser o presidente, o ex-presidente preso e tudo mais, fatos sacramentados, que não é mais opinião, que não é mais jogo de interesse, é decisão judicial, é condenação, e as pessoas, apesar disso tudo, ainda votam no cara. Então isso por si só, e aí você vai ver aonde vai a moralidade do brasileiro. Eu pergunto, num outro país, num país de primeiro mundo, aconteceria, num caso semelhante, uma votação assim? Olha, pensemos o seguinte, a presidente da Coreia do Sul está na cadeia. Está na cadeia por corrupção. Mas a corrupção dela lá, aqui não é nem cafezinho. Aqui o corrupto nem aceita receber o que ela recebeu, porque é coisa que não dá para comprar uma cesta básica. É gorjeta de garçom. É gorjeta, entendeu? Ela está na cadeia. Eu pergunto assim, se ela endossar da cadeia assim, olha, o fulano vai ser meu candidato, você acha que ele teria 40% do eleitorado lá na Coreia do Sul? Duvido. De jeito nenhum. Duvido. Mas então, eu acho o seguinte, o problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil é moral. Enquanto a moral do brasileiro não se elevar, e isso acontece através do processo educacional, enquanto essa moral não se elevar, enquanto você achar que você está vivendo a lei de Gerson, que eu tenho que levar vantagem em tudo, eu vou votar naquele candidato que me dá alguma coisa, eu vou votar em alguém que eu tenho a esperança que vai me beneficiar. Eu acho que a partir, enquanto Flávio, isso existir, a partir dessa eleição, se o Bolsonaro conseguir manter, né, para mim, uma das mais importantes promessas de campanha dele, governar a partir do exemplo. Isso começa a mudar para as próximas gerações. Mas você tocou no assunto. Próximas gerações. Isso não é uma mudança no período de um governo. Não. Aqui a gente pode dar o pontapé inicial, mas a partida tem 90 minutos. Entendeu? No governo Bolsonaro ele pode dar o pontapé inicial. O que não dá é para a gente conviver com esse estado que chegou o Brasil de ausência de autoridade, ou seja, os principais membros do executivo envolvidos em escândalos, sendo processados, sendo presos. Aqui no Rio de Janeiro é uma vergonha. É a falta de ordem, né? É uma vergonha. Nós estamos com um ex-governador preso, 2, né? Dois, na verdade, o garotinho também chegou a ser preso. Também chegou. Chegou a ser preso. O outro só não está preso porque está com foro. Isso. Né? E acaba no dia 31 de dezembro. 31. Mas eu acho que ele foi eleito para deputado, não foi não? Quem? O Pezão? Não, ele não foi candidato, não concorreu a nada, não. Concorreu Ele não foi candidato, não? Nada. Ele vai para a Barra do Piraí, né? Que é a Barra do Piraí. É um lugarzinho muito legal, mas assim... vocês têm um pesão aí, né? Pode ser que seja prefeito. Na próxima eleição ele seja prefeito. Ele foi um ótimo prefeito lá, né? Pois então foi prefeito. Agora sim, Orsino, eu acho que a gente não pode esperar, como povo, ficar olhando para o alto e esperar que a mudança venha de cima. A mudança começa em nós. E eu acho que ela começou. Eu acho que o povo brasileiro hoje está intolerante, no bom sentido do termo, com relação à corrupção, com relação à má administração, que o problema maior do Brasil não é corrupção. Corrupção é um grande problema, mas o Brasil tem ralos, tem desperdícios, e isso tudo está na administração pública. Gente lá que não faz nada, privilegiado, vivendo com o nosso dinheiro, ganhando uma fortuna, se aposentando com o valor integral do que recebia quando na ativa, e aqui fora, no INSS, no regime comum, nós, simples e pobres plebeus, só vamos ganhar no máximo o teto da Previdência, que é R$ 5.460. Eles se aposentam ganhando ganhando vencimentos integrais, pago com o teu dinheiro, de você que ganha R$2.000, R$3.000, R$4.000, daquilo que você está descontando para a Previdência, sustentando esses salários nababescos do funcionalismo público. É aí que estão os raros,
estão os desperdícios hoje no Brasil. É a má administração, é o que Paulo Guedes está falando, diminuir o custo do Brasil, diminuir o nosso endividamento. Agora, isso começa a partir de um povo consciente, um povo que está buscando a sua autoeducação e não está aceitando mais isso. Um cara que chega e diz assim, não, eu vou te dar tal coisa, eu vou votar nesse sujeito porque ele vai me dar. Ele vai votar, eu vou votar no cara porque o cara disse que vai botar uma antena coletiva aqui, todo mundo vai pegar o sinal da net agora. Eu vou votar no cara porque o cara prometeu que ele vai reduzir a minha tarifa. Prometeu aqui. Que vai lá no Paraguai e vai comprar aquele aparelho que tem todos os canais abertos de graça. Pois é, meu Deus! Entendeu? Será que esse aparelho aí é pecado? Então, você vai ver, com esse tipo de pensamento, que a gente brinca aqui dizendo farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou votar naquele que me beneficia. Esse tipo de mentalidade é que gera esse estado caótico que a gente está. Essa miséria, né? Porque o eleito, ele está sempre debaixo de pressão. O cara entrou hoje, mas ele já está pensando nas próximas eleições. E se o povo diz assim, olha, eu quero sinal de net aqui de graça, ele vai tentar dar isso de alguma maneira. Porque se essa é a forma dele se reeleger, ele vai tentar de alguma forma, por lei, burlar, inventar uma tarifa social. Não, aqui na favela você só vai pagar 10% do valor. Aí a favela tem 30 mil eleitores, ele tem 30 mil votos. Então, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, mas eu estou sendo beneficiado, eu vou votar no cara. É isso que a gente tem que acabar, porque o político ele também é pressionado. Porque ele está eleito hoje, mas ele já está pensando na próxima. Ele não assumiu, não é 1º de janeiro, ele não assumiu, no caso da Câmara e do Senado, é 1º de fevereiro. Né? Não é 1º de fevereiro de 2019, mas ele já está pensando na eleição de 2023. Ele já está pensando lá na frente, que ele vai querer se reeleger. Então, o que eu vou ter que fazer para agradar esse povo, para que o povo vote em mim? Aí se o povo diz assim, não, aqui no meu lugar eu quero água, mas eu não quero pagar pela água. A água tem que chegar na minha bica de graça. Opa, é isso que vai me reeleger? Então eu vou inventar um jeito desse povo aqui não pagar água. Só que o dinheiro que esse povo aqui pagaria e que vai faltar para aquele que está fornecendo a água, eu vou arrancar de outro para poder cobrir. Ou vai ficando... E a gente vai vivendo de déficit em déficit. Porque o político, ele quer agradar o povo para se reeleger. Aí o que acontece? A população olha e vê Miami. Pessoal vivendo bem pra caramba, a Europa, e diz assim, olha, eu quero isso, eu quero viver desse jeito. Mas como é que você pode viver daquele jeito num país pobre? Você não deixou nem o bolo crescer no forno para agora fazer a divisão. O bolo está solado e você quer uma fatia grossa. Não dá. Primeiro a gente tem que enriquecer para poder repartir riqueza. Não esperar que isso aqui vai virar uma Europa na caneta, que foi o que a Constituição de 1988 fez. Criou toda sorte de direito para todo mundo, nós fizemos um tigre de papel. Botamos tudo na Constituição, você tem direito a tudo. Trabalhar não precisa porque o Estado vai te dar tudo. Você vai ter casa, transporte, você vai ter saúde plena, integral. Se você quiser agora entrar no hospital e dizer assim, estou com vontade de fazer uma tomografia computadorizada nesse minuto. O tomógrafo tem que estar lá te esperando. Ele custa 6 milhões de reais, mas ele tem que estar lá te esperando. Então você criou um tigre de papel que a população diz, eu quero viver assim. Porque a Europa vive desse jeito, eu também quero. Mas você quer isso sem dinheiro, você quer comer com a colher dos outros. E aí, como é que o político faz isso? Ele endivida o Estado para dar aquilo que o povo quer. Não foi como um processo na Europa, que eles saem da Segunda Guerra Mundial destruído, o plano Marshall, que vem dos Estados Unidos, bota mais de 100 bilhões de dólares da época lá dentro, mas eles desenvolvem o setor de serviço. O Paulo Guedes falou que a gente está reconstruindo uma Europa por ano, né? Exatamente, só pagando mas por quê? Juros, né? Mas por que a gente está endividado? Porque a gente quer viver uma vida que não tem condições. A gente quer botar o pé aonde a perna não alcança. Isso vale tanto para a nossa vida individual quanto para a coletividade. Por que você tem 60 milhões de pessoas penduradas no Serasa e no SPC? Tudo bem, tem um monte de gente que está desempregado, mas desempregados são 14 milhões. E lá você tem 60.
Entendeu? Porque a pessoa olha ali, ela vê um troço na loja, não, passe seu cartão aqui, pague em 10 vezes. Compra o carro sem entrada. É isso, compra o seu carro sem entrada. Paga primeiro daqui a 90 dias. Isso. Aí o brasileiro, como vive de ilusão, ele acha assim, não, mas daqui a 90 dias vai acontecer alguma coisa na minha vida. E se for crente, ele acha assim, Deus vai fazer um milagre. É igual, né? Daqui a 90 dias vai aparecer um dinheiro. Eu vi uma história, Flávio, de um pregador, né? Um pregador que foi pregar numa igreja e tal. Aí o irmão chorando foi lá no púlpito e falou assim, Deus mandou dar o meu carro pro pregador. Aí foi lá e deu o carro pro pregador. Aí o cara no outro dia encontrou com o pregador tava pé da vida. Falei, rapaz, mas você tinha que estar alegre que o cara te deu o carro. Não, me deu o carro, mas me deu o carnê com 60 prestação vencendo. Sim, pois é. Meu Deus! Aí ou então... Aí não dá. Isso olha, a igreja, então, isso é uma verdadeira tragédia. Ele não contou os detalhes. Não, o cara se sente só falou que Deus mandou ele dar o carro pro pregador. Mandou dar o carro pro pregador, mas... Você tá falando disso aí? Entregou um carro com 60 prestações, já tinha 10 atrasadas. Vocês estão falando... Tinha 10 atrasadas, o carro já tava quase por já. Eu tô lembrando da entrevista de anteontem, acho que foi anteontem, do Daciolo pro Danilo Gentili, você ouviu? Não vi. Então ele entrevistou, aí o Danilo Gentili falou pro Daciolo, perguntou pra ele quanto que ele tinha gasto com a campanha. Aí ele falou que 8 mil. Aí o Danilo Gentili falou, o senhor tem fé, mas o Meirelles tem mais fé ainda do que você, porque ele gastou 20 milhões e ainda ficou abaixo. É muita fé. Por falar nisso, o Bolsonaro deu um outro exemplo, né? Eles arrecadaram mais que o dobro, né, do que eles gastaram. E ele vai doar lá, né? Excelente. Pra eu Santa acho Casa isso aí é Fora, uma né? coisa, é um ponto fortíssimo. Muito porque o que o interessante. Bolsonaro está fazendo é o que acontece, que é regra nos Estados Unidos. Por que também a América é um país tão abençoado? Porque é um povo generoso, ao contrário da gente. Tem até um instituto de pesquisa que fez aí saiu agora recente, que a generosidade do brasileiro diminuiu nos últimos anos. Aquela coisa de você ajudar o mais desfavorecido. Então, lá nos Estados Unidos, isso é regra. Quem tem dinheiro doa muito. E você sabe que, biblicamente, é melhor dar do que receber. Com certeza. Há um processo de liberação no mundo espiritual, já que você gosta tanto de falar nisso, Orsino, de que aquele que muito dá, muito recebe. Não, e outra coisa, né? Assim, quando a Bíblia fala... A Bíblia não diz que Deus ama quem dá. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Sim. Ou seja, o sujeito que entende Claro. A importância desse ato, né? Sim, ter um coração dadivoso, é liberal, não acumula riquezas na terra para uma utilização egoísta. Tudo bem que os gays evangélicos deturparam esse texto, né? Bom, não sei. Não, sério mesmo. Os gays evangélicos. Para dar com alegria? Diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas não é isso que a Bíblia não é isso. Meu Deus. Sabia dessa não, né? Eles usam esse dessa de tá vendo? A BT é cultura, eu não sabia dessa. Não, o pior é que depois que eu vi isso, falei, meu Deus, eu fiquei até assim, caramba, até é difícil falar desse versículo depois que tu vê uma tragédia dessa, né? Exatamente, torcendo, vamos dar com alegria, quer dizer, eles, né? Vamos dar com alegria, mas não justificar isso biblicamente. Não justifique biblicamente. Mas o que o Bolsonaro fez, né, é mais uma coisa que o coloca no ineditismo dessa campanha, né? Uhum. Porque o normal, geralmente, o Sérgio Cabral tá enrolado com sobra de campanha. Que é o político brasileiro, não sobrou, ele quer embolsar. Pois quer embolsar. Agora sim, o Sérgio Cabral é o top dessa coisa toda depois do Lula, né? O Lula vai na frente, mas com menos processo. Mas o Sérgio Cabral, o filho político dele, né? Tava ali junto, os dois filhos, parente político, os dois de mãos dadas. Mas ele, quer dizer, pegou tudo que pôde, mais 100%, né? Enfim, mas assim, eu acho que o processo é justamente esse que o Bolsonaro está fazendo, né? A gente ter esse coração dadivoso, poder ajudar. Tá sobrando aqui? Sobrou? Não vamos embolsar esse negócio não, vamos dar para quem precisa. Exatamente. E coloca lá no hospital que tanto o beneficiou naquele momento difícil. Eu acho que esse é um exemplo fantástico que ele está dando.
Nesse aspecto, nota 10 para ele, que a sociedade também reproduza esse modelo, da gente poder doar, não é só na igreja não, quando pede lá grana, aí você vai dar lá, vai na igreja, mas em outras pessoas que estão precisando, tem tanta gente para ser ajudada aí, eu acho isso maravilhoso. Aí a Bíblia está corretíssima sempre, melhor coisa é dar do que receber. É verdade. E quem entende isso vive bem. Ô Bárbara, já temos o resultado? Já temos o resultado. Então hoje a gente concluiu o seguinte, a gente perguntou ao ouvinte se ele concorda com a fala do Bolsonaro, que declarou no Jornal Nacional que a Folha já tinha se acabado, enfim. Fez algumas críticas à Folha de São Paulo e 78% dos ouvintes diz que não acha isso, que a Folha acabou. 22% acha que sim, que a Folha realmente acabou. E nosso sorteado de hoje foi o Wellington de Lima Fernandes, que participou com a gente por áudio de WhatsApp. Parabéns, Wellington. Parabéns. Flávio, algum comentário sobre o resultado da pesquisa, Flávio? Sim, meio dividido, né? Mas eu acho que não foi dividido não, cara. Foi bem, né, Bárbara? Foi. 78% diz que não e 22% diz que sim. É verdade. Então, assim, maioria, né? 3/4 aí. Eu penso assim, eu volto à minha afirmação inicial, eu acho que foi uma bola fora do Bolsonaro de particularizar a discussão e principalmente o que ele fez que soa num tom de ameaça. Dizer que se a Folha vai continuar assim, então que não vai ter verba oficial. Né? Então, quer dizer, mostra uma tentativa, pode parecer, não estou dizendo que mas pode parecer uma tentativa de querer encabrestar a mídia. Deixa eles falarem o que quiserem. Se ele não estiver satisfeito, sabe o que ele pode fazer? Ele pode processar a Folha de São Paulo e deixa o juiz decidir. Se o juiz entender que ele foi ofendido ali, que aquilo foi fake news, então que pese a mão contra a Folha de São Paulo. Mas quando ele usa do poder, e do poder que ele vai ter, que ainda não tem, de dizer assim, olha, não vai ter dinheiro para vocês porque vocês estão falando coisa que não procede ao meu respeito, eu acho que isso é uma atitude no mínimo autoritária, se não ditatorial. Então, eu acho que ele pode dar um tapa com luva de pelica na Folha de São Paulo e toda a mídia esquerdista, fazendo um bom governo. Que aí vai deixar eles sem argumento, eles vão bater daqui, vão bater de lá. As pessoas vão perceber que aquilo que eles escrevem e o que eles dizem não está condizente com a realidade, que a vida ficou melhor. E foi assim que a esquerda foi derrotada no mundo. Quando eles ficavam jogando patrões contra empregados, lá no princípio do século passado, falando mal do capitalismo, e aí cada vez a vida dos trabalhadores ficava melhor. E cada vez os trabalhadores mais do lado dos patrões, porque estavam ganhando mais e vivendo melhor. Saíram do campo, foram para as fábricas e a vida melhorou, ao contrário do que eles diziam. E aí eles ficaram sem discurso. E aí inventaram, como eles sempre se reinventam, apelaram para o outro lado, mas que não convém aqui a gente entrar nesse aspecto agora. Mas, então eu acho que a forma de Bolsonaro calar a boca deles todos, primeiro, não dá atenção, porque isso você pauta a mídia, é o que eles querem, vai virar um bate-boca, um fala do lado, o outro fala do outro, eles se vitimizam, vão dizer que estão sendo perseguidos por um governo fascista e por aí afora. Quer dizer, ele está dando munição para o bandido. A forma ideal é largar eles de mão. Já está eleito? Está eleito. O que disseram? Fica agora lá no passado. Eles disseram isso, disseram aquilo, larga para lá. Vida é vida que segue. E vai fazer um bom governo. Isso vai ser a melhor resposta para a mídia esquerdista. É o Bolsonaro ter um bom governo, o Brasil melhorar, o povo está mais feliz e por aí afora. E aí eles vão perdendo a moral, como o New York Times perdeu sua força nos Estados Unidos, como o órgão de mídia que então era mais visitado, o jornal mais vendido. Hoje tem um monte de canais e youtubers aí fazendo muito mais que a Folha de São Paulo, que é da mídia tradicional. Folha de São Paulo e também do New York Times. Né? Então, quer dizer, se você pegar o número de acessos à Folha de São Paulo nas redes sociais e no YouTube e na internet de um modo geral, você vai ver que tem um monte de canal aí do YouTube dando de 10-0 neles. É verdade. Então é assim que a gente responde, entendeu? Deixa eles secarem, porque o povo vai os rejeitando. As pessoas vão crescendo no conhecimento, vão vendo que é manipulação, pura manipulação,
né? Disseram que tinham documentos que provavam que empresários compraram disparos de WhatsApp e por aí. Cadê os documentos? Não apareceu nada. Quer dizer, eles apelaram de todas as formas. E aí, sabe como é que a gente se livra deles? Não dando atenção para eles. Porque eles vão perdendo a audiência, os anunciantes vão deixando de anunciar numa mídia que está caindo, e assim eles vão secando. Essa é a forma democrática. Não é ficar batendo boca, dizendo que não vai dar dinheiro e esse tipo de coisa, porque isso só empodera eles. Que aí eles se vitimizam, tá vendo? Ele está nos perseguindo. E aí eles vendem mais jornal, que é o que a gente não quer. É isso aí. Matheus, suas considerações finais. Eu acho que concordo plenamente com o que o pastor Flávio acabou de colocar aqui. E o Bolsonaro hoje ele tem um facilitador, que é a questão da forma que ele conseguiu influenciar as redes sociais, né? Ele conseguiu um fato histórico, literalmente histórico. As redes sociais dele dão uma média de 19 milhões de seguidores, assim, é algo... para um político extraordinário. É surreal, ainda mais para quem nunca investiu dinheiro, né? Valores altos em campanha, em mídia de uma forma geral. Então, assim, ele conseguiu algo histórico, né? Ele conseguiu algo histórico. Então, eu acho que a melhor situação nesse momento é fazer isso que o pastor Flávio falou, ignorar. Se for alguma coisa ofensiva, processa. Eles vão ter que... Vida que segue. Eles vão ter que mostrar que aquilo é mentira, como aconteceu em diversas coisas, né? O Haddad falou que eles iam processar por causa dessa questão lá no TSE. Quando foram abrir lá o processo, o TSE decidiu que não ia investigar o Bolsonaro, mas os dois. Então, quer dizer, abriu para os dois. Então, isso que vai acontecer, né? É o famoso quem não deve, não teme. Se a notícia é mentira... Né? Se você tem consciência que aquilo não tem nada, não faz parte de você, então você deixa que eles mesmos vão se queimando, vão perdendo espaço, né? Quando ele coloca dessa forma, ele realmente mostra um discurso, acho também agressivo, né? De forma como se ele fosse usar do poder dele para influenciar a mídia, para não publicar nada contra ele. E a gente sabe que a mídia é o tempo inteiro isso. Outra coisa, Matheus, veja bem. Você que é uma pessoa que pode servir de espelho para o Bolsonaro, como presidente, você pode até não gostar dele, mas no cargo como presidente, para mim é o Michel Temer. Quem é que apanhou mais nos últimos anos do que o Michel Temer? É verdade. Tentativas de denúncia. Toda a mídia de esquerda a direita contra ele. Mas teve um momento, Flávio, que ele chamou os veículos de comunicação e falou: ou vocês param... Pô, mas tava demais. Ou eu vou segurar aqui a verbinha de vocês. Mas tava demais. Mas você vê, até a maneira dele fazer isso, mas olha só, até a maneira dele fazer isso foi de uma maneira educada. Você não viu em nenhum momento Michel Temer se batendo. O Globo falou de mim, a Folha falou de mim, a Gazeta do Povo disse não sei o que lá. Não particularizar a discussão, porque é isso que a mídia precisa para manter a chama acesa. É outra coisa que ele precisa entender, até para se tranquilizar. Ele conseguiu mostrar para a maioria da população que ele é verdadeiro naquilo que ele faz e fala. Tanto que ele foi eleito. Então ele não tem que se desesperar. É verdade. Gente, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, nossos convidados, o cantor Matheus Gripe, o pastor Flávio França. Para você que está nos ouvindo à tarde, vem aí o Betel Informa e música de qualidade até a voz do Brasil. Para você que está ao vivo, vem uma sequência musical com o Betel Informa até a Cláudia Matos com frequência máxima. Para quem está na reprise também a mesma coisa, música e Betel Informa até a voz do Brasil. E para quem está na madrugada, Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. O pastor Flávio vai finalizar com o nosso momento de oração. Feche os olhos para orar e o Senhor vai lhe responder.